Salve pessoal, eu sou Fábio Palácio e no programa Cultura e Movimento de hoje nós vamos começar a conversar sobre pós-verdade e autoritarismo contemporâneo. Ou seja, nós vamos falar sobre as relações que existem entre dois temas que discutimos em programas anteriores. De um lado, as tendências à chamada pós-verdade e a forma como hoje elas se materializam na política. De outro, os modos como essa política pós-verdadeira tem sido apropriada por grupos de perfil autocrático e protofascistas para viabilizar seus objetivos de minar o debate público e abrir caminho ao autoritarismo contemporâneo. Vamos conversar sobre esse tema ao longo dos próximos 3 programas. Neste primeiro vídeo, começaremos falando sobre o nascimento da política pós-verdadeira. Você sabe como isso se deu? Não? Então vem comigo. É interessante notar, primeiramente, algo de que poucos se dão conta. O termo pós-verdade já nasce direta e explicitamente vinculado à esfera política. A primeira utilização da palavra, com o sentido que ela tem hoje, se deu em 1992, no ensaio Um Governo de Mentiras, do dramaturgo sérvio norte-americano Steve Tesic, que foi publicado na revista de ensaios norte-americana The Nation. Naquela ocasião, Tesic mencionava a ocorrência nos Estados Unidos de sucessivos escândalos políticos envolvendo mentiras e ocultações. Ele cita expressamente os casos Watergate e Irã-Contras, além da Primeira Guerra do Golfo. Segundo Tesic, traumatizados com esses episódios, os americanos cada vez mais teriam passado a desdenhar da verdade e até mesmo a conspirar contra ela. Ele afirma: começamos a enxergar a verdade como sinônimo de mais notícias e não mais queríamos notícias ruins, não importando o quão verdadeiras ou vitais para a nossa saúde como nação essas notícias fossem. Queríamos que nosso governo nos protegesse da verdade. É interessante perceber como o ensaio de Steve Tesic, o primeiro a utilizar o termo pós-verdade com o sentido que ele tem atualmente, é um texto pródigo em referências à falência da democracia e ao colapso de sonhos e promessas na América. Será útil revisitarmos o parágrafo que assinala o surgimento da palavra. Vejamos como se deu. Estamos nos tornando rapidamente protótipos de um povo que monstros totalitários podiam no máximo vislumbrar em seus sonhos. Todos os ditadores até agora tiveram que trabalhar duro para suprimir a verdade. Nós, por meio de nossas próprias ações, estamos dizendo que isso não é mais necessário, que adquirimos um mecanismo espiritual capaz de despir a verdade de qualquer significado. De um modo essencial, nós, como pessoas livres, decidimos livremente que queremos viver em algum tipo de mundo da pós-verdade. Não é por acaso que Tesic cita a postura do presidente Ronald Reagan no chamado escândalo Irã-Contras como um dos primeiros exemplos de discurso pós-verdadeiro. Na ocasião, autoridades do governo Reagan comercializavam armas para o Irã, que, no entanto, estava sujeito a um embargo internacional. O tráfico de armamentos foi usado por Reagan como moeda de troca para viabilizar a libertação de reféns americanos e financiar rebeldes anticomunistas na Nicarágua. Flagrado na mentira após ter garantido que nada disso acontecia, Reagan fez um pronunciamento em cadeia nacional que bem pode ser considerado um marco da política pós-verdadeira. Disse ele: há alguns meses eu disse ao povo americano que não trocava armas por reféns. Meu coração e minhas melhores intenções ainda me dizem que é verdade, mas os fatos e as evidências me dizem que não é. Com aquele discurso paradigmático, uma nova era discursiva se descortinava.
Trata-se, como eu tenho sempre procurado caracterizar, de um novo regime de verdade. Ele se caracteriza por um trânsito intenso entre, digamos, logos e patos, entre razão e devaneio. É bem verdade que, como a gente sabe, pelo menos desde a retórica de Aristóteles, no reino do discurso persuasivo e, portanto, no reino do discurso político, razão e emoção sempre andaram de mãos dadas. Mas existe agora algo de novo, um inédito balanço entre elementos lógicos e afetivos, entre, para usar as palavras de Reagan, meu coração e minhas melhores intenções, de um lado, e aquilo que indicam os fatos e as evidências, de outro lado. Em outras palavras, o que o ensaio pioneiro de Tessic deixa claro é que ali, no governo Reagan, instalava-se no Ocidente a pós-verdade. Reparem no que eu estou dizendo. No governo Reagan, um ícone do neoliberalismo global. Por outro lado, o conceito de pós-verdade só se tornaria conhecido do grande público em setembro de 2016, com a veiculação pela prestigiada revista The Economist do editorial Art of the Lie, que foi publicado logo após a vitória do Brexit no plebiscito sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. Impulsionada por uma avalanche de fake news, a vitória do Brexit tem sido considerada um marco da política pós-verdadeira. Bem, o editorial The Economist comentava uma tendência que se generalizava na vida cultural e no mundo político, e que tem sido muito associada à era da pós-verdade. Essa tendência tinha sido decisiva para a vitória do Brexit. Eu estou falando aqui da suspeita generalizada em relação a especialistas e fontes credíveis de informação. Essas fontes especialistas, cujo símbolo maior ficou sendo, naquela ocasião, a elite de Bruxelas, passavam a ser caracterizados como venais, inescrupulosos e fraudulentos. Difundia-se a ideia desagregadora da existência de um gap intransponível entre as pessoas comuns que viriam a disseminar informações e conhecimentos perniciosos, contrários aos costumes e às tradições. Essa descrença em relação a especialistas e fontes credenciadas, segundo a Economist, caminhava junto com uma outra tendência, a tentativa de deslegitimar a própria noção de verdade. Diz a revista, a verdade já não é falseada ou contestada. Tornou-se secundária. São os sentimentos, não os fatos, que importam nesse tipo de discurso. Nessa nova atmosfera, o hiato entre realidade e imaginação parece se esvanecer. Estamos diante de um inédito balanço entre elementos lógicos e afetivos, no qual a razão não é mais absoluta ou superior como um dia o quis o iluminismo. Esse novo regime de verdade, como procuraremos mostrar nesta série de 3 vídeos, estabelece intensa relação com as tendências autocráticas contemporâneas, que se manifestam através do crescimento de grupos e forças de perfil fascistizante. Esses coletivos ajudaram a impulsionar a pós-verdade. Ao mesmo tempo, foram por ela impulsionados. É nessa dinâmica que se fabricou e disseminou um novo conceito de verdade. Uma verdade sem universalidade efetiva. Um pensador como Adorno, em seu livro Aspectos do Novo Radicalismo de Direita, escrito há cerca de 50 anos, já insistia. Uma verdade particular está submetida à mentira do fascismo. Mas esse regime de verdade tem grande potencial mobilizador, pois ele ajuda na constituição da identidade de um tipo de indivíduo náufrago, desamparado socialmente, órfão de perspectivas. E neste ponto, ao tocar no tema do desamparo, devemos voltar nossa atenção para um conjunto de fatores que têm sido pouco considerados no debate sobre a pós-verdade, mas que, a meu ver, são cruciais para o entendimento de como se estabelece essa nova atmosfera cognitiva. Eu estou me referindo aqui ao que podemos chamar de condicionantes socioeconômicos da pós-verdade, ou seja, os fatores da realidade social que conduziram ao estabelecimento desse novo regime de verdade. Mas isso, pessoal, já é assunto para um outro bate-papo nosso. Olha, se você gostou,
Eu fico aguardando você para a gente continuar essa conversa no próximo programa. Só não se esquece de ativar as notificações no sininho para você ficar sempre por dentro dos nossos conteúdos. A gente se vê no próximo Cultura e Movimento.